Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer o último livro do Rubens Fonseca. O último livro da nossa série e o último livro publicado dele, Carne Crua. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers to me, flowers today. Carne Crua. Mas olha, não precisam ficar preocupados. Vão ter muitos outros livros do Rubens Fonseca pela frente. Porém, esse da nossa série de uma semana toda, sem parar de Rubens Fonseca, vai acabar hoje. Mais pra frente eu trago outros contos, como Feliz Ano Novo e vários outros. Esse livro, ele tem vários mini-contos. O Cobrador eram mais aqueles contos grandões e tudo mais, não. Esse livro traz 26 textos, sendo contos e mini-contos. Geralmente os contos têm uma, duas, três páginas. Só tem um, que é um pouquinho maior. Bem, e sobre o que fala esse livro? Ele vai naquele caminho também do O Cobrador. Porém, ao invés de os personagens serem os assassinos e prostitutas e tudo mais, geralmente são pessoas da sociedade que estão se deparando com aquela situação. Publicado em 2018 e o último antes da sua morte. Então, sempre vai ser o último livro de Rubens Fonseca, que foi um livro que veio para ele realmente responder tudo aquilo que a crítica falava sobre ele. Foi o último desabafo, e um desabafo, ó, espetacular. No conto Penso e Falo, ele rebate todas as críticas que falavam que ele só faz mais do mesmo. Conta a história de um homem que ele acorda e desenvolve uma doença que ele fala tudo aquilo que ele pensa. Então, ele pensa mal das pessoas, ele acaba falando para as pessoas. Ele trabalha numa loja de sapatos. E todas as pessoas que entram, ele acaba destratando de alguma maneira. Até que no final, ele é preso e eletrocutado, vai para um hospital psiquiátrico. E lá ele sofre todas as demais torturas exatamente por falar o que ele pensa. E, no caso do Rubens Fonseca, escrever o que ele pensa. Rubens Fonseca sempre foi muito criticado por esse estilo mórbido de escrita. Ele sempre escreveu tudo aquilo que ele via na sociedade, ele sempre escreveu as coisas que ele pensava, dando a real opinião dele. E as pessoas começaram a reclamar, tipo, gente, mas isso é muito desnecessário, pra que ter que ser tão cruel assim com as palavras? E ele tentar passar isso nesse livro. E também que Rubens Fonseca sempre fazia a mesma coisa, que era mais do mesmo. Tanto que, nesse último trabalho dele, a escritora nem fez um grande alarde quando ele foi publicar um novo livro. Ele não é de publicar muitos livros, ele já tinha 93 anos, provavelmente seria o último livro dele. A editora não deu tanta importância. O livro, se você for pegar pra ver, tem uma capa muito molinha, folhas muito fininhas. Não é nada, tipo, espetacular, como merecia ser, como uma grande obra de Rubens Fonseca, porque eles mesmos pegavam com uma crítica muito severa, falando que ele só fazia mais do mesmo. E no final desse conto, o protagonista fala: ai, meu Deus do céu, estou sendo punido de novo por mais do mesmo. Ok, esse é um dos contos, porém temos mais 25 contos para poder falar aqui. Claro que eu não vou conseguir falar todos, então vou falar só sobre os primeiros, que são contos que, se vocês entrarem no Google, vocês conseguem ter acesso. Bem, o primeiro é A Praça. Na praça, ele fala muito sobre a obesidade das pessoas. Ele fica parado olhando as pessoas obesas passarem para um lado para o outro, pessoas que a maior parte das pessoas que passavam por essa praça eram obesas. E ele começa a falar também sobre o sol, que o sol faz com que plantas façam fotossíntese, essa fotossíntese acaba gerando a glicose, e a glicose é comida pelos obesos, fazendo eles ficarem cada vez mais obesos. Então ele vai brincando com esses processos naturais e sempre dando essa problematizada, levando para o lado da obesidade. Outro conto é Aparecida, fala sobre uma mulher que foi expulsa de casa e teve que deixar seu filho. E aí ela começou a morar na rua e começou a se envolver com drogas e bebidas, até que ela achou o anjo da guarda dela, que atirou das ruas e apresentou Deus. Porém, esse anjo da guarda, ela tinha que pedir, implorar pro anjo da guarda dar alguns centavos para ela poder ver o filho dela, porque a partir do momento que ele tirou ela da rua, ele era responsável pela vida dela e tudo que ela fazia tinha que pedir a permissão dele. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro em geral para vocês. É um livro muito bom, muito interessante. Mesmo sendo contos pequenos, são
contos que todos eles passam alguma mensagem, positiva ou negativa, todos eles carregam alguma crítica. E alguns são mais pesados, outros não são tantos, mas todos eles trazem uma coisa em comum. Todos eles trazem essa questão da obesidade, essa questão de comer demais, a questão da gula. Ou pessoas que são obesas demais, ou pessoas que não são bonitas porque comem demais, ou até o próprio conto que dá o nome do livro, que é Carne Crua, que é sobre um homem que só se alimenta de carne crua. Ele começa comendo carne de animais, depois ele vai apurando o seu sabor e procurando carne de humanos, até virar um pequeno canibal que vive no Rio de Janeiro e vai em busca das suas vítimas para poder comer carne crua delas. Como é uma temática muito presente nesse livro, eu gostaria de discuti-la com vocês. Ok. Para isso, eu vou pedir um pouco a ajuda daquele filme que tá agora na Netflix, que é muito bom, que é O Poço. O Poço, para quem ainda não viu, eu vou resumir um pouco para vocês. É como se fosse uma prisão que você pode entrar voluntariamente ou não, onde tem vários andares. A comida começa no andar 0 e vai descendo. Só que a comida não é reposta pelos andares. A pessoa que está no andar 1, as duas pessoas, são as primeiras a comer. Elas comem, vão para o andar 2. Nesse banquete que servem, tem comida para todas as pessoas. Se todo mundo comesse uma quantidade razoável, todos eles comeriam e daria para chegar no último nível. Porém, as pessoas, mostrando esse lado egoísta delas, só pensando nelas e no ato de comer, elas acabam com toda a comida antes de chegar no 60, fazendo com que todo mundo que esteja mais abaixo passe fome. Cada pessoa fica um mês em cada andar. Então, se a pessoa está no andar abaixo, ela não consegue sobreviver. Ou ela acaba comendo o seu parceiro, ou ela morre de fome, tenta sobreviver só com água, só que geralmente acontece esses casos de uma pessoa matar a outra, por causa dessa falta de empatia das pessoas de cima. Quando as pessoas de baixo vão para cima, elas já estão com tanta fome que elas continuam reproduzindo esses mesmos atos. Elas continuam comendo também sem parar. O nome do poço é CVA, Centro Vertical de Autogestão. Ou seja, o intuito das pessoas entrarem ali era elas conseguirem se autogerir, saber quanto elas precisam comer de uma maneira equilibrada para não faltar comida para o resto das pessoas. Só que não é isso que acontece. As pessoas acabam morrendo, as pessoas acabam cometendo canibalismo, fazendo com que toda aquela dinâmica não funcione de jeito nenhum, mostrando que não existe essa empatia de algumas pessoas por outras pessoas, sabe? Se não é uma empatia forçada, essa empatia muito dificilmente vai aparecer espontaneamente. Hobbes tem uma frase muito interessante, que é: o homem é o lobo do homem. Ou seja, nesse caso do poço, acaba que os homens matam os outros homens por causa de seu ego, de sua ganância e também por causa da gula, que vai ser o nosso assunto mais pra frente. Então, quando uma pessoa tá comendo demais, a outra pessoa acaba falecendo por causa dessa atitude, mostrando que, na verdade, o homem que foi responsável pela morte do homem. Então, o homem é o lobo do homem. Essa ideia da gula como um pecado, ela foi muito questionada ao longo dos anos e ela sofreu várias mudanças. Hoje em dia, quando nós estamos no rodízio de pizza, muito dificilmente a gente fala: olha, acho que estou ficando cheio, não irei comer mais. Não, quando a gente começa a ficar cheio, a gente parte pra doce, come mais, aí bebe refrigerante, bebe água pra poder descer, pra poder comer mais. E cadê aqueles nossos princípios cristãos? Nesse momento, muito dificilmente a gente emprega eles. Porém, a gula é classificada como um dos principais pecados. Por exemplo, quando havia Adão e Eva. Eva, ela não podia fazer o quê? Comer a maçã, mas ela tinha o desejo da gula, entre vários outros, que levaram ela a comer a maçã, fazendo ser o pecado original. Porque ela comeu o fruto proibido. Não só pelo fato de ser proibido, e também pelo fato que ela queria comer, porque ela tinha essa gula de poder comer. Ou seja, desde, bota muito tempo nisso, a gula era vista como um pecado terrível. Ao longo dos anos foi reformulado para hoje atender os nossos padrões de consumo e
nossos padrões e nossas vontades. Quando nós estudamos um pouco melhor sobre a antiguidade, é muito comum nós lermos sobre banquetes imensos, onde quando a pessoa era rica e recebia alguém na sua casa, fazia um puta de um banquetezão, e nesse banquete existia uma coisa chamada vomitórios. E o que é isso? Era um lugar onde para você vomitar aquilo que você comeu e bebeu para poder continuar comendo. Comendo sem parar, sem freio de modo nenhum. E junto com a comida existiam aquelas orgias. Você comia e transava, vomitava, comia, transava e vomitava. E aquilo pra você era perfeitamente normal e perfeitamente aceitável, porque aquilo era o certo pra você. Bem, quando nós hoje pensamos nisso, a gente fica, meu Deus, mas que desperdício, eles vão comer a comida, e aquele banquetão ali, com certeza um monte de comida vai ser jogada fora, que poderia ter sido dada para várias pessoas. Pois é, mas nessa época não se pensavam nisso. Quando o pessoal da Idade Média olhava para aquele quadro e falava, nossa, que horror, olha, pessoas comendo muito, isso é totalmente inaceitável. Pois é, mas naquela época não era. Então, essa ideia de banquetes era muito comum na antiguidade porque ela era vista como uma forma de prazer. Quando você come e transa, quando isso tudo tá junto, é porque você consegue sentir um enorme prazer, tanto em comer, tanto em transar, como se aquela combinação fosse a combinação perfeita. Você vomitava para poder comer mais, para aquele prazer de comer não acabar. Então, aí podemos ver a comida ligada a esse lado do prazer. Quantas pessoas no poço, elas comiam desesperadamente? Claro, era para saciar a sua barriga, mas também era pelo prazer de comer. Quando a pessoa que estava no andar 1 todos os dias comia que nem uma louca, era porque ela tinha o prazer da comida, porque muito provavelmente ela nem estava com fome para poder comer daquela maneira. Era um prazer que acabou gerando a morte de outras pessoas. Se ela comesse um pouco menos, se ela comesse apenas o ideal, não o suficiente para você se empanturrar e sentir realmente um prazer quase sexual nisso, muitas pessoas poderiam ter sobrevivido. Porém, com o avanço da Igreja Católica e o início da Idade Média, começaram a ver esse ato de comer, essa coisa da gula como realmente um pecado. Nós não podemos relacionar a comida como algo prazeroso, nem o sexo como algo prazeroso. São coisas que nós precisamos fazer para poder sobreviver, mas não podemos sentir prazer e gostar de fazer isso. Então começaram a meio que tabuizar relações sexuais e como orgias loucas e comida em abundância, como banquete. Tanto que hoje dificilmente a gente vê um banquetão em algum lugar. Ou orgias assim, de uma maneira tão escrachada. E para isso, para poder criar toda essa repressão pelo lado da comida, a igreja começou a ter que criar maneiras para fazer com que as pessoas vejam que aquilo é errado. Ela falava sobre Adão e Eva, sobre o fruto proibido. E Santo Agostinho mesmo falava. Santo Agostinho, para quem não sabe, ele é um dos poucos santos que são gordos que existem. E ele falava: comer demais se apodera do servo. Ou seja, se você come demais, essa vontade de comer acaba se apoderando da gente. Nós acabamos perdendo essa nossa autonomia sobre essa vontade de comer. Na Idade Média, quando as pessoas não podiam comer fartamente, elas criavam lendas de lugares imaginários onde haveria muita comida. Um exemplo dessas lendas é o país da cocanha, um país onde os rios são de vinho, chove pudins, pássaros eles voam já assados, e os bois são vários pedaços de carne que você pode pegar e comer à vontade. Ou seja, quando a igreja oprimia essas pessoas para elas não poderem comer, elas começavam a inventar isso no imaginário delas. E, por sua vez, ter ainda cada vez mais desejo de poder comer. Elas iam tentando não cometer um pecado, mas acabavam cometendo um outro pecado. Falavam também que a gula é irmã da luxúria. Porém, os anos foram passando, a burguesia foi crescendo e uma coisa que dava muito dinheiro era vender comida. Então começaram a, mais uma vez, vender comida. Quanto mais comida você vendia, melhor era para a economia. Destabilizar tanto esse ato de comer e começou a vender mais comidas. Você precisa comer para poder ficar bem, você precisa comer bem. Se você quer ser rico, se você quer aparentar ser rico, você tem que ser gordinho, porque você tem que comer bem. E aí começaram a ver esse ato de comer bem como um ato de poder, de dinheiro. Pessoas que eram ricas, pessoas que faziam parte dessa elite da nobreza, comiam muito bem.
voltaram aos poucos com essa ideia de banquete, não mais ligado tanto a essa fartura e ao sexo, mas com essa ideia de, olha, vocês vêm na minha casa, eu posso te servir muita comida, porque eu tenho muito dinheiro. Tanto que hoje, se você for ver alguma série, geralmente aquelas pessoas muito ricas, elas são muito gordas. E são sempre homens. Porque os homens, eles sempre comiam mais porque eram mais apoderados financeiramente. Porém, os anos foram passando e aconteceu os períodos das guerras. E o período de pós-guerra. Quando chegamos na pós-guerra, começou uma linha de pensamento chamada lipofobia, que é ter fobia de tudo aquilo que engorda e, por consequência, ter fobia de todas aquelas pessoas que são gordas. E aí começou essa de pensamento que pessoas gordas são preguiçosas, são lentas, são sujas, elas fazem isso por descaso, sendo que muitas vezes isso não é verdade. A maior parte das vezes isso não é verdade. É um preconceito que foi criado para poder manter essa ideia de que você precisa comer bem, você não precisa comer muito. Você precisa saber comer bem, ter modos para comer. Você precisa ser moderado. Se vocês pararem para pensar, isso mais ou menos começou a surgir junto com a gastronomia. Gastronomia é nada mais, nada menos do que a ciência de comer. Você precisa comer bem, você precisa fazer pratos bem. Você, mulher, precisa saber cozinhar pratos para o seu marido, para ele poder comer bem. Você comer bem, usar muitas ervas, fazer temperos especiais, é algo de enorme status. Apresenta que você tem uma classe social boa, se você consegue fazer uma carne bem, se você consegue fazer coisas bem, se você consegue contratar uma cozinheira para poder fazer com que você coma bem, é porque você é rico. Pessoas gordas comem muito, mas não comem bem, porque se elas comessem bem, elas não estariam gordas. E pessoas que comiam muito eram desequilibradas, eram descontroladas. Falo isso só para as pessoas que estão gordas. As pessoas que são magras e ruins, na verdade, para elas tá ótimo. Você pode comer o quanto você quiser, seu colesterol pode estar nas alturas, mas se você for magro, tá tudo bem. E mais uma vez, a gente vê a comida ligada com esse padrão estético, com essa questão financeira e social e ligada também a preconceitos. Hoje em dia, a comida muito dificilmente é associada com eu não posso comer muito porque a igreja não deixa. Não, a maior parte das pessoas pensa, não, eu não posso comer muito porque eu vou engordar. E se eu estiver gorda, vão pensar mal de mim. Bem, agora eu vou ler um pouquinho para vocês sobre o que eu li sobre obesidade. Obesidade pode ser gerada por inúmeros fatores genéticos e sociais. Quando nossa sociedade começou a poder ganhar dinheiro sentado, por exemplo, eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês, eu tô sentada, não tô me exercitando, não tô perdendo minhas calorias, eu tô aqui falando com vocês. Isso não tá me deixando mais magra. Porém, quando eu sair daqui, eu vou jantar, eu vou comer o maior pratão de comida. E eu vou estar ganhando mais calorias e perdendo menos calorias. Quanta gente não trabalha em escritórios, passa o dia todo numa faculdade em período integral e não tem tempo para poder fazer um exercício? Você fica sentado, mas você não deixa de comer. Você continua comendo, mas gasta menos. Isso faz com que você engorde. É vários e vários fatores. O que você vai fazer? Isso é... Você age assim por ser inconsequente? Por ser porco? Por ser sujo? Por ser menos do que alguém? Não. Você age assim porque você precisa trabalhar, você precisa trazer dinheiro para sua casa. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar de comer, passar fome e acabar adoecendo e morrendo? Ou você vai continuar comendo e, em consequência, ganhar alguns quilinhos a mais? Estar acima do peso, ser obeso, não é desleixo, não é descontrole. Existem vários fatores super complexos que podem trazer você para esse quadro. No Brasil, 17% dos adultos são obesos. Nos Estados Unidos, 32% dos adultos são obesos. Isso são números extremamente preocupantes. Mas o que vai adiantar? A gente vai começar a julgá-los e assim vai resolver todos os problemas? Ou a gente vai tentar buscar maneiras eficientes para poder combater a obesidade? Nesse vídeo, eu tentei trazer essa ideia que o livro traz sobre a obesidade ser algo ruim, caracterizar pessoas ruins e pessoas descontroladas e desleixadas. Tentei trazer isso junto com a outra ideia que o livro traz, que é sobre aquele desejo de comer, aquele prazer quase sexual de você comer cada vez mais e sentir a carne humana entrando dentro de você, a carne de outros animais, como se aquilo aumentasse a sua vida. Tentei trazer isso e tentar desconstruir essas ideias
e pegar essa temática da gula, que é muito retratada em todos os contos desse livro, para poder discorrer um pouquinho historicamente sobre ela e misturando também alguns filósofos que falavam sobre isso. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que tenha sido útil para vocês. E deem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.